Olá você, salve, salve nação rubro-negra. Está no ar a segunda edição do programa do Mr. Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Problema de mais de 100 milhões de reais, time da Premier League. Pedro atrai interesse para tirá-lo do Flamengo. Jogador do Internacional é oferecido ao Mengão. 32 anos, chega para ser titular absoluto. Flamengo parte para contratar craque campeão da Champions League. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo tem 2 desfalques de última hora para o jogo dessa noite contra o Bragantino. Mengão se prepara para receber o Massa Bruta no Maracanã hoje à noite e vai ter 2 desfalques de última hora. Davi Luiz e Alan não foram relacionados, apesar de liberados clinicamente. A ideia da comissão técnica do Flamengo é que eles se dediquem a aprimorar a sua parte técnica e física e melhorem o seu ritmo de jogo. Depois do treino de ontem, os jogadores do Flamengo relacionados para o jogo contra o Bragantino ficaram concentrados lá no CT do Ninho do Urubu. Lembrando que a última atividade do plantel acabou por volta das 19 horas, horário de Brasília. Agora a tendência é que o Davi Luiz e o Alan sejam reavaliados antes do próximo jogo do Flamengo, porque depois do Bragantino, o Mengão vai enfrentar o América Mineiro nesse domingo, a partir das 18h30, horário de Brasília, pela 35ª rodada do Brasileiro, no Parque dos Sabiás, em Uberlândia, Minas Gerais. A torcida do Flamengo mais uma vez vai apoiar o time e vai lotar o Maracanã. Mais de 50 mil torcedores estão sendo esperados para essa partida. E a novidade é que as organizadas Nação 12 e Urubuzada compartilharam instruções para os torcedores presentes no Maracanã. Teremos mosaicos no setor leste. Levantem as placas com a parte colorida para cima. Não movam as placas dos lugares e deixem sempre as cadeiras juntas. Não pode ter lugar vazio. O goleiro Santos, que chegou ao time como um status de grande reforço e foi titular em 2022 nas campanhas campeãs da Copa do Brasil e da Libertadores, pode estar de saída do Flamengo. Segundo informações apuradas pelo site Trivela, ele não deve seguir no Mengão para 2024. Ainda conforme informações do portal Trivela, existe uma possibilidade de que ele volte ao Atlético Paranaense, equipe que ele defendia antes de ir para o Flamengo. É cotado como forte destino para o medalhão no ano que vem. Para se ter uma ideia, o goleiro Santos completou 6 meses sem entrar em campo. Ele perdeu a titularidade nesse ano para o jovem Matheus Cunha. Depois da chegada e confirmação de Rossi como titular, ele perdeu ainda mais espaço e é reserva do Matheus Cunha. No Atlético Paranaense, o Santos é um dos grandes nomes da história recente do clube. Com a camisa da equipe paranaense, ele fez parte de um momento histórico recente em que a equipe foi bicampeão sul-americana e da Copa do Brasil. Aí eu te pergunto, você aprova a saída do Santos? Coloca aí! Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, vamos lá me dar essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta aquele sininho ali, pronto. Simples assim, valeu, muito obrigado. Manchete, jogador do Internacional é oferecido ao Flamengo. O meia Maurício do Internacional foi oferecido ao Flamengo mais uma vez. O seu empresário, André Cury, ofereceu mais uma vez um meia de 22 anos para a diretoria do Flamengo, que ainda não respondeu sobre o assunto. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, Maurício tem vínculo com os gaúchos até dezembro de 2027. Ainda segundo informações do jornalista, o André Cury tenta convencer a diretoria do Flamengo a contratá-lo, utilizando o argumento de que os valores não seriam altos para os cofres atuais do Flamengo. Vale lembrar que o André Cury tem uma relação positiva com a diretoria do Flamengo, porque o agente ele participou de outras transações envolvendo jogadores como o Pablo Mari e o Léo Pereira. E, além disso, ele intermediou o empréstimo e a venda do zagueiro Natan
para o Red Bull Bragantino, que depois foi transferido para o Napoli da Itália. O Maurício ele tem contrato vigente com o Internacional pelo Clube Gaúcho em 2023. Ele participou de 44 jogos, marcou 10 gols e deu 8 assistências, sendo o segundo maior garçom da equipe de Porto Alegre no Campeonato Brasileiro, atrás apenas do Alan Patrick. De acordo com informações do Coluna do Fla, o Inter quer 42 milhões de reais para liberar o jogador. Aí eu te pergunto, você acha uma boa contratação do Maurício? Coloca aí. Manchete, problema de mais de 100 milhões de reais. Time da Premier League. Pedro atrai interesse para tirá-lo do Flamengo. O Flamengo não teve um ano tão bom como a torcida rubro-negra esperava, mas isso não impede o mercado de ficar de olho na equipe que segue tendo um dos mais qualificados elencos do Brasil, atraindo até interesse da Premier League. Nessa temporada, algumas peças conhecidas da nação disputam o campeonato inglês, deixando saudades no ninho do urubu. É o caso principalmente do nosso querido João Gomes, volante que defende hoje o Wolverhampton da Inglaterra, mais um outro clube quer a contratação do Pedro. De acordo com o GE.com, o Fulham da Inglaterra tem interesse no Pedro para suprir uma carência no elenco. O atual momento dos centroavantes por lá é horroroso. O titular absoluto é o Raúl Jiménez, atacante mexicano que tem 13 jogos na atual temporada e apenas um gol. O Fulham estaria disposto a pagar cerca de 20 milhões de euros, algo um pouco acima de 100 milhões de reais, mas a multa do jogador no Flamengo é de 60 milhões de euros, o que pode atrapalhar aí o negócio. O reserva imediato dele é um brasileiro, Caio Vinícius, 28 anos, joga menos que o Raúl Jiménez, soma 8 partidas e 2 gols marcados. O Rodrigo Muniz, ex-Flamengo, era uma aposta do Fulham, mas não tem conseguido jogar com bastante frequência. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deve vender o Pedro por 20 milhões de euros? Coloca aí. Manchete, 32 anos, chega para ser titular absoluto. O Flamengo parte para contratar craque campeão da Champions League. O Flamengo vem com um investimento pesado para a próxima temporada e um nome que entrou na lista de possibilidades para o ano que vem é do meio-campista Thiago Alcântara, do Liverpool da Inglaterra. Sua trajetória no futebol é marcada por habilidade técnica excepcional, visão de jogo apurada e muitas jogadas espetaculares. Sua passagem pelo Bayern de Munique foi fundamental para consolidar a sua reputação, contribuindo para a conquista de inúmeros títulos, incluindo a Liga dos Campeões da UEFA. Em 2020, deu um novo passo na sua carreira ao ingressar no Liverpool, na Premier League. A sua adaptação rápida e impacto imediato no meio de campo dos Reds demonstram a sua versatilidade e a sua qualidade técnica. Com 32 anos, o Rafinha Alcântara tem o seu futuro incerto no Liverpool e há informações da imprensa europeia que ele pode ser liberado e, com isso, o Flamengo entrou na parada para tentar aí contratar o jogador. Ele próprio já disse diversas vezes que tem o sonho de vestir o manto sagrado antes de encerrar a sua carreira. O Flamengo, sim, monitora o jogador, é um atleta que atua em todas as posições no meio de campo, muito versátil, seria um jogador para chegar e vestir a camisa do Flamengo, disse lá uma fonte do Mengão. Aí eu te pergunto, você acha uma boa contratação do Rafinha Alcântara? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o nosso canal no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui, muito obrigado e pra cima hoje deles, Mengão 2-0, vamos lá!